Salve, salve! Estamos aqui no Fórum Eventos 2025, diretamente dentro do evento, gente. A gente montou o estúdio do evento de resultados aqui dentro. E a gente está aqui com alguns convidados super especiais para trocar um papo, trazer aqui cases de sucesso para vocês, dicas, insights para quem está aí nos ouvindo e nos assistindo. Eu sou Giovana Briante, sou cofundadora da IASO. Estou aqui com a Ana Menezes. Muito obrigada, Ana, por estar aqui junto com a gente nesse papo super especial. Prazer te ter aqui. E a gente está, gente, com uma convidada mais do que especial. Vou apresentar ela aqui para vocês. Ela é CEO e fundadora da IO Group. Ela atua há mais de 15 anos com marketing de incentivo, trade e experiências de marca. Depois de uma carreira como executiva em grandes empresas, decidiu empreender com o propósito de criar conexões verdadeiras entre marcas e pessoas. Na IO, lidera projetos que unem estratégia, criatividade e impacto real, porque são essas conexões que tornam cada encontro memorável e cada marca verdadeiramente relevante. E a nossa convidada, ela foi uma das palestrantes hoje do evento e ela apresentou 3 cases de sucesso, vencedores do Prêmio Caio. Para quem nos assiste, a maioria já deve conhecer, porque é a maior premiação da indústria de eventos, né? O Oscar dos eventos. E ela trouxe para compartilhar aqui com a audiência do Prêmio Caio insights também sobre os cases GM, que foi o lançamento de produto, Camil, convenção de vendas, e Seara, escola de negócios e programas de business. Seja muito bem-vinda, Juliana Altruda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Estou muito feliz, né, de estar participando junto com vocês nesse momento. É a nossa primeira participação no Fórum de Eventos também, então a gente está aqui com um stand, enfim, para apresentar um pouco mais sobre a nossa marca, um pouco mais sobre a empresa e todas as soluções que a gente tem para entregar para os nossos clientes. Prazer é todo nosso, Ju. É um prazer e uma honra tê-la aqui com a gente, batendo esse papo. E vamos começar, né, Ana? Querendo saber, para além da Bill, quem é a Juliana? Eu sou uma loucura. Essa é a verdade, eu sou uma loucura. Mas assim, eu sou uma profissional, né, que atuei há muitos anos no mercado corporativo, então eu tenho essa veia de business muito forte, eu só penso em negócio 24 horas. Eu acho que piorou ainda depois que eu abri o meu negócio, porque aí que eu não durmo mesmo, né? Porque assim, eu acho, e aí eu assim, de verdade reconheço e tenho um carinho muito grande por qualquer empresário brasileiro. Eu acho que a gente é sobrevivente, eu acho que a gente é guerreiro, sabe? E a gente vê isso realmente no nosso dia a dia, tocando o seu negócio no Brasil, com todas a estrutura que a gente tem. Então, assim, essa é a Juliana, que assim, que acorda todo dia, né? E enfrenta um leão por dia, né? No nosso mercado, enfim, com esse mercado que a gente atua que é tão desafiador. Sim. Ju, maravilhosa. A gente está aqui na curiosidade, né, Ana? Queria que você contasse um pouquinho como é que foi depois de trabalhar 15 anos já dentro do marketing de incentivo, né, trade, experiências, mas como numa carreira de executiva, como que foi essa transição para empreender? Quando foi que você falou, vou empreender agora? Eu acho que eu estava muito doida na época, né? Mas a verdade é assim, eu sempre atuei muito em empresas grandes, em empresas multinacionais, né? Atuando em todas as frentes. Então, assim, administração de vendas, marketing, trade marketing, né? Enfim, eu vivenciei um pouco de tudo. E eu tinha muitas agências que atendiam a gente durante a minha carreira inteira. E eu sempre senti falta de uma agência que, primeiro, conhecesse negócio mesmo, sabe? Aquela coisa de você sentar e você discutir com o cliente, falando, não, peraí, deixa eu entender como é que funciona o seu canal de vendas, tá? Então, eu vou fazer uma ação para você bem personalizada que vai impactar o seu canal de vendas, o seu público. E eu sentia muita falta disso. Eu sentia que todas as agências que vinham, enfim, apresentar projetos, eles só se preocupavam muito com a parte criativa, né? E pouco com a parte do business. Ou seja, qual que é o resultado? Como que a gente vai fazer? Eu falei assim, poxa vida, eu acho que existe aí um gap no mercado de uma agência que traga essa bagagem, sabe? Esse repertório para sentar e para dar insight, não só num evento, mas na estratégia do evento, né? Não só assim, vamos fazer, enfim,
KV, ou nesse local, ou naquele local, mas toda a estratégia do evento. Eu falei, poxa, eu acho que existe aí um gap onde seria muito interessante que tivesse uma agência com esse background para dar mais suporte para os clientes, para a gente ser efetivamente dois braços a mais no dia a dia do negócio. Que legal, Ju, que legal. Existe uma sinergia muito grande no que você está dizendo, né, Ana, com o trabalho que a gente acredita muito em desenvolver no mercado, inclusive. A gente tem uma iniciativa, Ana e eu, na EASO, que chama EASO Club, que é justamente para apoiar na educação de agências, apoiar como um braço tecnológico, para pensar, né, tipo, desde a estratégia, como você está falando, na entrega, pensar nos porquês. Acho que tudo começa, né, gente, nos porquês, né? Não na solução final, né? A solução, ela vem antes você tem que fazer um mapeamento ali realmente ali do que é importante e do que é necessário de fato. Porque às vezes o cliente ele vem e ele mesmo acho que ele tem uma ideia na cabeça, mas já pronta. E aí você tem que fazer um trabalho ali de entrando mais a fundo para você entender se aquilo é necessário, se aquele é o caminho mesmo, né, Ju? Mas eu acho que assim, esse eu acho que é o business, né? É você realmente sentar, porque assim, uma coisa é você executar, né? A outra coisa é você ser o parceiro ali no dia a dia, falar, não, peraí, vamos construir juntos, né? Assim, a gente, ainda mais vocês que atendem diversos clientes, a gente que atende diversos clientes, a gente caminha e navega por segmentos diferentes, por empresas diferentes, então o nosso repertório é muito grande, né? Então você sabe o que funciona em algum momento, o que não funciona em algum momento, então essa bagagem, na hora que você senta com alguém para discutir, poxa vida, né? Tem um valor. Né? E isso que é o mais bacana, você ajuda o negócio da pessoa, porque na minha cabeça, gente, se o seu cliente cresce, você cresce junto com o seu cliente. Totalmente. Eu acho que tem que ser uma relação ganha-ganha, né? Vocês têm que se complementar. Total, Ju, total. E falando dos projetos dessas entregas, a gente queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre os cases que você apresentou. São cases em segmentos diferentes, né? Exato. Queria que você contasse um pouquinho disso, como que funciona a IO, sabe? Como que você pensa nessa estratégia e depois contasse para a gente um pouco dos cases em si. Claro. Aí eu, assim, quando eu abri a agência, era muito engraçado, porque eu ia no cliente, né? Eu dava bastante consultoria para pequenos e médios negócios. E eu ia nos clientes e eu falava assim, olha, você precisa mudar um pouquinho a sua rota estratégica. Né? Na hora que eu estou vendo aqui, avaliando, enfim, sua marca, seu produto, eu acho que você precisa mudar um pouco a estratégia. Talvez você precisa participar de um evento. Aí a pessoa, mas você faz evento? Fazemos. Olha, eu acho que aqui, nesse caso, você precisa de uma campanha de incentivo para tentar, né, alavancar a venda desse produto, desse segmento, desse canal. Você faz a campanha de incentivo? Fazemos. E esse fazemos, Bacana. a agência foi crescendo. E a gente foi crescendo não pelas demandas dos nossos clientes. Então, na hora que a gente entendia, porque você entende o negócio dele, você entende o dia a dia dele. É muito fácil a gente sentar e falar, olha, seria muito legal você fazer isso, ou seria muito legal você fazer isso. E aí, é assim, é orgânico, é natural. Ele falar, poxa vida, legal, você faz? E aí, se fazemos, a gente foi crescendo e a gente foi desenvolvendo diversas frentes dentro da agência. Então, a gente tem a frente de live marketing, ou seja, toda a parte de eventos, de congressos, assim, tudo que você precisa para realmente criar uma experiência com a sua marca. A gente tem a parte de incentivo, desde o desenvolvimento dos KPIs de uma campanha de incentivo e por que você coloca esses KPIs de acordo com o resultado que você busca para o seu negócio, até a plataforma do incentivo e as viagens de incentivo, que são as premiações para os ganhadores de uma campanha. A gente tem a parte de trade marketing, que é a expertise de como atuar no segmento, no ponto de venda, como fazer lançamento, como fazer, enfim, todas as ferramentas para o seu trade marketing, e a parte de digital, né? A plataforma de relacionamento, plataforma de incentivo e o marketing digital. Então, assim, a ideia é realmente ser full service para o nosso cliente. Por quê? Porque a gente pensa no cliente, eu penso no cliente final, eu não penso no que é IO. Né? A gente tem nossas missões, nossos valores que respondem o que o nosso cliente precisa. Por isso que quem personaliza, quem personifica a agência é a Foca, que é a foca no cliente. Porque o que o cliente precisa, a gente foca no cliente e a gente atende o que o cliente precisa. Sim, que maravilhoso. Por isso que esse ano a gente está com 3 cases em 3 frentes diferentes de atuação. De lançamento de produto, de viagem de incentivo e de convenção de vendas. Nossa, sensacional.
porque é bacana que a gente vê essa sua veia comercial gritando, mas ao mesmo tempo é tanto foco na experiência, no cliente, no CPF mesmo, e é muito difícil ver isso hoje em dia, né? Porque a gente que é do comercial, às vezes a gente fica ali também, tipo, não, vamos focar ali na experiência. Eu sou muito dessa linha também, sabe? De olhar ali para a jornada do cliente, continuar munindo, olhar o todo, onde que eu posso ajudar, quem eu vou plugar para complementar a minha entrega. E eu vejo que é muito essa veia que você tem também, né? E aí o cliente vê como de fato você é como interessada nele. Então isso é muito legal, tem que muito trabalhar nítido. junto, né? Acho Sim, que tem que ser Acho um que trabalho a constrói quatro mãos, junto, né? exato. Poxa, é bom para ele, é bom para a gente. E é muito legal. E é legal você construir junto. E Exato. você ver o resultado, né, acontecendo. É muito bacana. Ju, os 3 cases venceram o Prêmio Caio, né? Que você apresentou. Pois é, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi a construção, assim. Vamos começar pelo Seara. Como é que foi? Eu queria entender como que foi o case Seara para vocês. Gente, a IO, ela é especialista em desenvolvimento de Business Program, tá? E o que é o Business Program? É uma imersão internacional em universidades internacionais com conteúdo relevante. Então, o que a gente faz? Você tem hoje a maior dificuldade em todas as indústrias é se conectar com a pessoa relevante para o negócio dele. Então, eu vou fazer uma viagem de incentivo e eu vou oferecer para o meu cliente. Tá bom. Sabe quantas viagens de incentivo essa pessoa recebe como convite durante o ano? Eu fiz uma pesquisa mais ou menos, gente, de 10 a 12. E aí, normalmente, as viagens acontecem no primeiro semestre. Ele tem que escolher. Ele não vai conseguir em todas. Então, ele vai escolher as melhores viagens e ele vai distribuir o resto. Mas o meu cliente, a indústria, que é aquela pessoa. Então, como é que eu faço para que essa pessoa embarque nessa jornada? Desenvolvendo uma viagem com conteúdo relevante. E o conteúdo relevante é um conteúdo que seja interessante para o negócio dele. Afinal de contas, ele está perdendo o tempo dele, ele está viajando fora do negócio, do dia a dia do negócio. Ele precisa trazer na bagagem algum insight, alguma coisa que seja interessante para o negócio dele. E esses são os nossos business programs. E aí ela desenvolve toda a curadoria do conteúdo. Que legal. Então, nesse caso, assim, a gente faz esse projeto há muitos anos. Então, a cada ano a gente pega uma dor do cliente e a gente transforma essa dor em solução, em conteúdo para tentar minimizar o impacto que essa dor tem no dia a dia do negócio. Então, a gente está falando de um projeto voltado para os principais varejistas do Brasil, junto com a Seara, que é a indústria, que convida esses parceiros do negócio a ter essa experiência junto com a gente. E aí, o que a gente reparou? E por que Canadá? Todo mundo me pergunta, mas por que o Canadá? Falou, gente, o Canadá ele tem o mesmo tamanho do Brasil. Ou seja, a gente enfrenta os mesmos problemas de distribuição, que é um dos pontos mais importantes e mais impactantes no ROI dos clientes. Então, o que a gente falou? Poxa, vamos para o Canadá para entender como que eles fazem e a gente se inspirar nas técnicas, nas tendências, nas ferramentas que eles utilizam lá para ver o que consegue nos auxiliar aqui. Então, a gente montou toda essa curadoria. Na hora que você chega com um destino inspirador, que é o Canadá, super bacana, com conteúdo relevante e com a possibilidade de criar e gerar relacionamento durante toda essa viagem entre indústria e o seu cliente final, você tem uma viagem de sucesso. E não uma viagem de sucesso, uma viagem com valor agregado. Com valor agregado. Ô Ju, puxando esse gancho, conta pra gente qual é a importância da viagem incentivo para a indústria, de um modo geral. Olha, hoje, sim, tem uma pesquisa que revela que 85% dos executivos acreditam que uma viagem de incentivo com conteúdo relevante tem um impacto no negócio dele no dia a dia. Então, a gente já começa dessa forma, né? Daí. E, fora isso, gente, a indústria, enfim, o cliente, ele precisa, ninguém faz negócio sozinho, ele precisa dos seus parceiros do negócio. Na hora que eles utilizam essa ferramenta de marketing, que é uma viagem de incentivo com conteúdo ou sem conteúdo, para gerar relacionamento, você tem um impacto, um ROI no seu negócio, porque você faz toda a proposta, lá você gera o seu relacionamento que na volta vai criar frutos de negócios, de proximidade, de familiaridade, né? Quando você tem essa possibilidade de passar um tempo junto com o seu cliente. Quais são os maiores desafios de produzir uma viagem incentivo? Nossa, são diversos desafios, né? Imagino, muito. Se você puder pontuar assim os principais ou os que são, sabe, Eu mais acho que o principal relevantes. é engajar as pessoas na viagem.
Acho que isso é o principal, é a maior dificuldade. Porque todo mundo tem uma agenda bastante pesada, né? Todo mundo, como eu falei, recebe convites de várias outras indústrias. Então, você engajar a pessoa que você quer ir para sua viagem é o maior desafio. E aí você começa lá atrás, na hora que você apresenta o destino, na hora que você apresenta o conteúdo, na hora que você apresenta quem vai na viagem, porque é muito importante também, a indústria tem que estar presente na viagem. E esse é o nosso maior desafio. E aí você tem toda uma régua de comunicação, porque assim, durante o ano, a pessoa vai esquecendo, ou está sendo impactado por outros conteúdos ou por outros convites. Então, durante o ano, você tem que fomentar, né, e continuar esse contato regando, e essa né? conexão que você tem com os participantes, para você garantir efetivamente que no final das contas você vai ter o resultado que você precisa da sua campanha de incentivo e que quem você quer para a viagem. Incrível, Ju, incrível. GM, você apresentou ali um case de lançamento de produto também, né? Que é super interessante. Com certeza a nossa audiência quer super saber um pouco sobre o case da GM, como que foi para vocês. Conta para nós. Eu acho que o maior desafio desse case é o próprio público, né? Que são os convidados, que são os jornalistas. A gente sabe que o jornalista é um público desafiador, né? De novo, Sim. como engajar, como se conectar com esse jornalista para que ele vá no seu evento. Vocês imaginam a quantidade de convites que um jornalista tem para participar de eventos durante o ano. Então, você trazer essa pessoa especializada, né? Que vai ter um impacto diretamente no seu negócio, pós um evento, onde ele vai publicar uma matéria, onde ele vai publicar qualquer coisa. Esse é o maior desafio do projeto da GM. E a gente conseguiu, né, conectar 80 jornalistas para um evento onde a gente teve 4 dias de eventos com saídas e chegadas diferentes, com um atendimento personalizado, porque é um público diferenciado. Ele precisa ter e entender que ele está sendo extremamente bem atendido. Então, um atendimento personalizado, um conteúdo personalizado, porque são mídias completamente diferentes. E no final das contas, a gente vê o resultado em mídias publicadas. Foi em Goiás, Ju? Pirinápolis, exatamente. Um destino completamente diferente para eles também. E que também trouxe todo um sabor especial ao evento, porque a gente conseguiu transformar a cidade num palco, né, numa plataforma de lançamento da S10, que combina super bem com o destino. Que legal. Que legal. Real. Fantástico. E uma pessoa com uma veia comercial, como a Ana citou, né? A gente não podia deixar de entender contigo como que foi o case da Camil, que foi uma convenção de vendas, né? Sim, a gente faz esse case há alguns anos já, né? E a Camil, eu gosto muito da Camil porque, assim, ela fala muito de conexão, como se fosse, eles chamam, né? Eles falam, é como se fosse uma família, todo mundo junto. A gente sente isso como agência e eles reverberam isso internamente para os colaboradores. A gente conseguiu montar um evento, gente, para mais de 600 pessoas em 20 dias úteis. Caramba. Desde o momento em que você entra em contato com o participante, né, sabendo qual que é o aéreo que ele vai utilizar, que transfer, como é que eu vou fazer para essa pessoa chegar no evento na data que a gente precisa, todo o desenvolvimento do conteúdo, né, enfim, criação, planejamento, as ativações de todas as marcas e como se conectar com eles em todos os dias do evento. Então, a gente criou diversas ativações e ações durante a convenção que fazia com que todo mundo se sentisse pertencente à empresa. E esse é o maior desafio da convenção, de fato, né? É. Porque a convenção, ela tá ali com o objetivo de conectar a marca aos colaboradores, aos clientes, dependendo do tipo da convenção, né? Então, pensar nessas ativações, tanto propósito e olhando ali de novo, né? Para a pessoa, faz toda a diferença, de fato, né? E ninguém entende, gente, é isso que eu falo muito para os meus clientes, da força e do poder de uma convenção de vendas. Ninguém entende como que é um dia a dia de um vendedor na rua. Eu, como vendedor de uma indústria, eu estou na rua o tempo todo. A minha conexão com a empresa é pequena para me sentir, para sentir esse pertencimento, né? Porque eu estou lá, imagina, eu tenho uma meta de vendas no primeiro dia do mês. Chegou no dia 30, eu bati ou não bati a meta. E no dia 1º do mês seguinte é tudo Zerou. de novo. O vendedor não tem passado, né, Ju? Passado. Então, assim, a convenção de vendas é um momento que ele tem para se conectar com a empresa que ele trabalha, com as pessoas que ele trabalha, que ele vai conhecer quem é a pessoa do marketing, que ele vai conhecer quem é a pessoa, sabe, da parte financeira. Então, é muito importante uma convenção de vendas. É o momento para ele, né? Para ele é o momento. Sim. A gente vê, né, pessoal de marketing,
marketing, de trade marketing, tem outros momentos, tem outros eventos, mas para a convenção, para o vendedor que está ali, que faz o negócio, gente, porque nós sabemos, né? Você está falando da veia de vendedora. Quem faz negócio mesmo é o vendedor. Sim. É ele que traz a receita para a empresa. É a locomotiva, né? É ele que traz, ele que faz o negócio girar. Então, assim, é ele que você tem que trazer para você, é ele que você tem que motivar e engajar no seu negócio. É verdade. Então, a convenção de vendas faz toda a diferença para o negócio. Toda a diferença. Eles esperam um ano para ter um momento deles numa convenção de vendas. Tem que ser o evento com um olhar mais cuidadoso. Com maior Exato. investimento nessa Maior linha, investimento, porque é ele que faz o seu negócio. né? Real. Total. Que massa. Que massa, Ju. E como que é a sua relação com o Prêmio Caio? Conta um pouquinho pra gente, assim, como que foi, se já venceu outras premiações, né, nos anos anteriores. Como que Gente, foi? a minha relação com o Prêmio Caio é antiga, né? Porque eu já conheci o Prêmio Caio da época que eu era cliente. Sim. Então eu já ganhei Prêmio Caio na época que eu era cliente. Bacana. E agora eu ganho Prêmio Caio na época que eu sou agência. Então, desde que eu abri a agência, eu falo, eu vou conquistar meu jacaré. Sim, sim. Então eu tenho a busca Que legal. pelo jacaré. Pode chegar na agência, todo mundo sabe da busca pelo jacaré. Então a gente já pensa nos projetos, a gente já fala, tá bom, esse projeto tem a cara do jacaré, esse projeto tem uma prateleira especial para os nossos jacarés dentro da agência, né? Legal. Porque a gente entende assim, é um trabalho bastante recompensante na hora que você vê o cliente feliz da vida. Sim. Mas é muito legal você ser reconhecido pela indústria. Porque o cliente, óbvio, né, que faz toda a diferença no seu negócio, mas a indústria, o mercado também, você ser reconhecido com um projeto que você fala, nossa, que bacana, dentre vários projetos, dentre várias agências, porque, gente, o que não falta é agência nesse mercado, Sim. né? O seu projeto foi escolhido, Sim. é incrível, é maravilhoso. E o que eles fazem é isso, né? Eles conseguiram dar um valor, né, e uma valorização para esse prêmio impactante. Hoje, as clientes falam para mim, Juliana, esse ano a gente vai ganhar o Prêmio Caio, né? Eu falo, legal. vamos ganhar o Prêmio Caio. A Camille ficou doida quando a gente falou, olha, tanto que ela veio na cerimônia de entrega do troféu, porque ela falou assim, legal. pra gente é o máximo, a gente nunca tinha ganho o Prêmio Caio. Sim. Então, é muito bom, tanto pra gente, quanto para a área que está fazendo o evento dentro do cliente. Porque também é um reconhecimento do trabalho Sim. deles, né? Com Total, certeza. total. É muito especial, né? A gente também é super fã, Ju. A Yasu também. A Yasu nem tinha nome ainda. Em 2017, até contando uma curiosidade aqui para você e para quem está nos ouvindo, a Yasu nasceu no Fórum Eventos em 2017. Você Que acredita? legal! 2017, o Fórum Eventos, junto com a MPI Brasil, tiveram a iniciativa de organizar um hackathon para pensar soluções para eventos. E aí a gente se inscreveu nesse hackathon, né? Resumindo aqui um pouco, a gente venceu o hackathon, a gente Ai, que legal! queria validar uma ideia, a gente falou, de repente vai sair daqui um produto mesmo para a gente vender esse produto. E acabou nascendo aí uma startup, né? Quando a gente venceu o Prêmio Caio, o hackathon do Fórum Eventos, a gente entendeu que abriu uma porta. Falou, poxa, a gente olhou, né, os mentores, os jurados, as outras equipes que estavam concorrendo com a gente. A gente não é tão doido, né? A gente tá fazendo Sabe? certo, né? A gente falou assim, que foi tão impactante que a hora que chamaram a gente assim levou um tempinho para sacar que era a gente, para subir no palco. Legal. E aí a gente entendeu ali que abriu-se uma porta. Aí uma das premiações do hackathon era expor a solução vencedora no LAMEC, que aconteceu assim, dois meses e pouco depois aconteceu em abril o fórum, 6 de julho de 2017, aconteceu o LAMEC. E aí a gente virou para o Ney Neto, que na época organizava o LAMEC, a gente falou assim, eu com o Fresa, a gente falou, poxa, a gente não quer ser um expositor nessa edição, a gente quer ser o aplicativo oficial do evento, porque daí a gente vai validar a nossa ideia, né? Testar, Testar para os organizadores de evento, que Ai, que é legal. melhor do que isso, né? E aí ele topou essa loucura na época ali, a gente desenvolveu o app, rodamos o app no LAMEC, e dali em diante a gente foi construindo a Yasu desde então, né? Sabe, as portas se abriram para a gente. Também uma das premiações era um convite para o Prêmio Caio, que a gente já conhecia assim, do mercado, a gente já trabalha com eventos. Mas a gente falou, vamos inscrever a solução que a gente venceu o hackathon? Então, não tinha nome ainda e tudo mais, a gente inscreveu essa solução, que é o aplicativo da Yasu hoje.
E a gente venceu o Jacaré de Prata em 2017. Eu Como acho Presarinha incrível. Eventos, a Presarinha Eventos tem o nosso. Tá aqui por A gente trás. né, usou o nome, tá aqui, ó, junto com a gente aqui no podcast. A gente. O Eduardo já tinha Presarinha Eventos, né? Bastante tempo, e aí a ASO nasceu assim de uma iniciativa. Vamos pensar em software, vamos pensar no digital ali do evento. Foi o nosso primeiro jacaré. E desde então faz parte da nossa história. A Mas, gente gente, tem eu quero ter um uma mangue lá na minha prateleira, não agência, sabe? é? Eu quero ter um monte de jacaré. Aí atrás da mesa da Gi também, é uma prateleira de jacaré, graças a É. Deus. Já foram 19, né, Gi? Eu não... 16. Aí, ó, então corta aí, ó. Uau. Então atrás da 16 Gi aí tem uma jacaré. prateleira, já foram 16 Eu gosto jacarés. disso, assim. É. Vocês Não, gente, sabem, aí... é um reconhecimento, porque assim, a gente trabalha bastante, né? A gente, Sim, de sim. novo, né? Você tem essa de ser o guerreiro, de ir para cima, de abrir um negócio que não é fácil, você fica com medo, mas né, a gente está arriscando. O dia a dia do negócio não é fácil. Eu falo assim, a grande diferença entre ser a corporativo e ser agência é que quando você é corporativo, as coisas vêm para você. Quando você é agência, você tem que sair batendo na porta de todo mundo. Então, vem, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, né? Então, assim, você ter essa bravura, assim, de você querer fazer isso é incrível. E ter o resultado, enfim, insistir. Porque às vezes nem sempre, isso não deu certo, peraí, vamos mudar a rota. Se muda a rota todo dia, né? Eu falo, gente, todos os anos a gente muda a rota, muda a estratégia, porque para realmente tentar se ajustar e se adaptar e trazer o que a gente acredita como visão de negócio, enfim. Exato. Eu acho incrível. Eu acho que o próprio Ney, não foi, Gi, quando a Gi foi propor colocar o app no evento, faltando tão pouco tempo, bem nessa linha que você falou, ele disse, né, que não existe inovação sem risco. Não Então, existe, é gente. exatamente isso que você estava falando, né? Foi a desculpa que ele deu para falar, não, vou abraçar isso aí sim, entendeu? Porque não existe inovação sem risco. Não existe nada sem risco, gente. Os momentos onde você mais tem inovação e coisas disruptivas é quando a gente passa por momentos disruptivos. A pandemia, o que a pandemia trouxe para a gente? O quanto que se evoluiu em tantas coisas. Por quê? Verdade. Porque você precisa achar a solução. Na hora que você precisa achar a solução, você precisa de criatividade. Sim. E aí você estimula a criatividade, aí você traz todas as soluções que você precisa, você corre atrás. E tudo é um risco, Total, né? total. E é muito interessante, né, Ju? Porque assim, primeiro você foi cliente, né? Então, né? E aí agora que você trabalha do outro lado como uma agência, sabe melhor do que ninguém quais são as dores ali que você vivia mesmo, né? Muito. Às vezes o cliente me fala, então eu vou demorar para responder. Eu falei assim, eu sei, porque você vai apresentar para o seu chefe, que vai apresentar para o outro, que vai apresentar para o outro, que vai levar para a área de compras, aí você vai devolver para mim. Real. Então, assim, né? E os pontos positivos e os pontos negativos, né? A gente sabe, a gente Total. entende o dia a dia do executivo, gente, que também é extremamente desafiador. Total, total. Ju. Falando em pandemia, Ju, como que foi para você esse período? Como que foi o período da pandemia para vocês? A gente foi uma agência que olhou, enxergou oportunidade. Né? Durante a pandemia, a gente cresceu muito. Eu mudei de escritório, eu contratei mais gente, porque a gente falou assim, tá bom, então, às vezes você fica muito confortável com um produto só na agência, porque a gente fala, o produto está funcionando, não se mexe em time que está ganhando, aquela coisa toda. E você acaba não fazendo mudanças ou não arriscando, porque você está confortável naquela situação. Na hora que veio uma pandemia, o que a gente fez foi, peraí, entendi que esse ano não vai ter uma viagem de incentivo, entendi que não vai ter um evento, cara, o que vai ter? E aí a gente começou a desenvolver outras frentes dentro da agência. Aí veio a parte de trade marketing, de ação de ponto de venda, porque assim, as pessoas não estavam fazendo eventos, mas você tinha que ir no supermercado fazer compra. Você tinha que ir numa farmácia fazer compra. Ou seja, as ativações de ponto de venda estavam funcionando. Você precisava vender. Você continuava, você como indústria, você precisava mais ainda vender o seu produto. Então, a gente começou a desenvolver outras ferramentas, né? A parte do híbrido, a gente teve que entender como é que a coisa funcionava, para a gente entregar a solução que o cliente precisava. E eu lembro que teve um cliente que me ligou e falou assim, nossa, Ju, e agora o que a gente vai fazer? Né? Eu falei assim, gente, foca no cliente, vamos desenvolver. E a gente trouxe a solução para ele, que era uma campanha de incentivo sem campanha de incentivo. Então, a gente fez tudo via malote, que a gente mandava um malote para casa, com um cadeado, que a pessoa aí dava depois a senha. Ou seja, a gente conseguiu engajar numa campanha de incentivo totalmente sem ser presencial, sem premiação promocional. E o que a gente fez com premiação? Que normalmente a gente fazia viagem. A gente levou a experiência para casa dos ganhadores. Então, a gente levava uma experiência de spa na casa dele, que aí ele fazia com ele e a família dele, uma de iate, onde ele ficava com ele e a família dele no iate, ou um workshop gastronômico lá no prédio dele, no salão de festas.
Então a gente buscou, e aí que vem, né? E aí que você estimula a criatividade, porque você precisa buscar soluções. Você precisa sair da sua prateleira e falar, ok, essas prateleiras não estão funcionando, estão fechadas. Onde a gente vai buscar soluções. Quais nós vamos criar, né, Ju? O que a gente vai criar, exatamente. Ô, Sensacional. Ju, se você puder dizer pra gente o que é um evento de resultado para você? Gente, um evento de resultado é realmente um evento de resultado em faturamento, em receita, porque nenhuma empresa vive de A, né? Então, assim, é questão realmente do faturamento, é o engajamento das pessoas, ou seja, você trazer essa pessoa para você, você engajar, você trazer ele como fã, né? A gente fala muito isso de conquistar o cliente, de fazer ele ser um fã da marca, porque ele reverbera a sua marca, ele reverbera a sua experiência. E no final das contas, você entender que aquele evento é um espelho do que você está fazendo, do que você quer como propósito de empresa, como o que você quer falar para os seus clientes e que os seus clientes percebam a sua marca ou a sua empresa. Eu acho que é isso. Fantástico, Ju. Bom, quero te agradecer demais o nosso papo. Foi um prazer enorme te conhecer, Ju, de verdade. Uma honra ter você aqui com a Eu gente adorei essa hoje. experiência, gente. Né? São experiências novas. Eu adorei a experiência de estar no Sim. podcast. Maravilhosa. A gente adorou ainda mais, Ju. Primeiro de muitos e muitos. Tomara. Tenho Tomara. certeza. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. E olha, nós vamos continuar essa conversa Por favor. durante bastante tempo aí. Vamos fazer vários outros episódios para trazer aí vários insights para o nosso mercado. Vamos sim, assim, a gente está à disposição de vocês. Assim, vocês viram que eu gosto de falar bastante. Maravilhosa. A gente também. A gente também. E a cultura bateu aqui, entendeu? Então, muitos insights. Ótimo, gente. Assim, a gente está aqui para isso, para trocar figurinha. Eu acho que assim, Isso. você, quanto mais você troca figurinha, mais o seu álbum fica cheio, mais verdade. repertório você tem. É Sim. sobre isso. Maravilha. Muito obrigada, Obrigada. Ju. Obrigada a vocês, gente. Eu que agradeço. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.